Saudação a você que trilha conosco o caminho de fé. Concluímos aqui mais um módulo deste itinerário formativo da Arquidiocese de Porto Alegre. Concluímos o módulo 2, Comunidade Missionária, sobre a Igreja no Plano de Deus. E para fecharmos a reflexão que se fez até aqui a respeito da Igreja, nós vamos falar agora sobre ela. Ela que, unida a Cristo por um vínculo estreito e indissolúvel, recebeu, foi enriquecida com a nobre e digna missão de se tornar a Mãe de Deus. Ela que é verdadeiramente Mãe dos membros do corpo de Cristo, a Mãe de Deus, a nossa Mãe, a Mãe da Igreja, Maria, um exemplo de discípula missionária. Maria tem uma missão muito importante na história da salvação. A Mãe de Deus é vista como um modelo perfeito de fé e obediência a Deus. A sua aceitação da vontade divina e a presença contínua dela na vida de Jesus, a presença dela lá no início da igreja nascente, junto com os discípulos, esta presença dela serve como exemplo para todos nós cristãos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é a Constituição que vem sendo trabalhada neste módulo a respeito da Igreja, ela tem sido o fio condutor de todas as nossas reflexões, ela tem no capítulo 8 uma sessão dedicada a Maria, né? Uma sessão especial dedicada a Maria. E essa Constituição lá do Concílio Vaticano II, ela esclarece, ela diz, né, o próprio documento fala, que ele busca esclarecer cuidadosamente não só o papel da Virgem Santíssima no mistério do Verbo encarnado e do corpo místico, mas também os deveres dos homens resgatados para com a Mãe de Deus. Nesse mesmo documento, né, ele apresenta que na sua elaboração não se teve a intenção de propor toda a doutrina acerca de Maria, mas que se apresentou questões bem pontuais, né, e bem específicas, muito relevantes sobre ela, que na Santa Igreja ocupa, depois de Cristo, o lugar mais elevado e também o mais próximo de nós. A aula de hoje é para a gente compreender um pouco, para a gente refletir a respeito do papel da Mãe de Deus na economia da salvação, na história da salvação. E para a gente refletir um pouco sobre o papel de Maria nesta história da salvação, né, o papel dela nessa história de salvação, a gente vai precisar olhar para Maria a partir de 3 aspectos. Primeiro, a gente vai olhar para Maria como aquela que inaugura a plenitude dos tempos, né? Em Maria se tem a inauguração da plenitude dos tempos. Segundo, a gente vai olhar para a relação entre ela e a igreja. E o terceiro aspecto, nós vamos olhar para Maria como uma mediadora materna, tá? A gente vai procurar entender lá no final da aula de hoje a grande diferença que existe entre a mediação de Maria e a mediação de Cristo. Iniciando então o primeiro aspecto a respeito da inauguração da plenitude dos tempos, nós vamos resgatar lá no início, no primeiro módulo, a primeira aula do nosso curso com o Padre Edilon, que ele traçou uma síntese do caminho de fé a partir das diversas manifestações do amor de Deus ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história da salvação. E traçando a partir desses relatos, os relatos que foram apresentados, não só por ele, mas os relatos que nós conhecemos, né, ao longo da história da salvação, eles vão apresentando, eles vão descrevendo de forma gradual a vinda de um Messias Salvador, a vinda do Cristo Salvador. Eles vão preparando esta vinda. E desta mesma forma, a figura de uma mulher, a mãe do Redentor, também vai sendo colocada em evidência. Então, desde o princípio, Maria é vista como parte integral deste plano divino de salvação. Ela encontra-se ali profeticamente delineada nesta promessa de vitória que vai se dar sobre a serpente, da vitória que vai se dar sobre a morte. Passando, né, depois que passa aquele longo período de espera para a chegada do Messias,
Maria vem receber o anúncio. E aí Maria vem receber o anúncio com aquela famosíssima visita do anjo Gabriel, que estabelece com ela um diálogo no qual a gente percebe a entrega e a grandíssima virtude, né, a primeira grande virtude de Maria. O anjo Gabriel, conforme o relato que está lá no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, ele vai dizer a Maria: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. E o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Maria, sendo ela cheia da graça, ela responde com perfeita obediência, né? Usando ali a sua grandíssima virtude, ela vai dizer: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Então, quando Deus Filho recebe em Maria a sua natureza humana, quando o Verbo se faz carne, ali se cumprem os tempos. E ali se inaugura a nova economia da salvação para libertar o homem do pecado. Nesta entrega de Maria à vontade do Pai, se inaugura a plenitude dos tempos. Por isso que a gente diz que a plenitude dos tempos se inaugura em Maria. E Maria, que cooperou livremente para que se cumprissem essas promessas de Deus, ela já se encontrava profeticamente delineada nessa promessa. Ela já vinha ali, ela que já vinha sendo prometida, ela que já vinha sendo predestinada, ela obedece. Santo Irineu nos diz: obedecendo se tornou causa de salvação para si e para todo o gênero humano. E assim como uma mulher contribuiu para a morte que nasce lá no pecado original com Eva, assim como uma mulher contribuiu para a morte, Deus Pai quis que também outra mulher contribuísse para a vida. Santo Irineu, ele também vai nos dizer algo a respeito disso, dessa predestinação de Maria, e ele afirma o seguinte: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, e aquilo que a Virgem Eva atou com sua incredulidade, desatou a Virgem Maria com a sua fé. Ou seja, né, a morte veio por Eva e a vida vem por Maria. Na vida que vem por Maria, se inaugura a plenitude dos tempos. O segundo aspecto que vamos refletir aqui é sobre a relação entre Maria e a Igreja. Assim como eu introduzi a aula, né, de hoje, Maria, que foi enriquecida com a nobre e digna missão de se tornar a mãe, né, de ser a mãe do Deus Filho, ela que está unida a Cristo por um vínculo estreitíssimo e indissolúvel, ela, que é a filha predileta do Pai, ela é templo do Espírito Santo, em razão de toda essa notável, né, de todo esse notável dom de graça, ela vai levar vantagem sobre todas as demais criaturas do céu e da terra. E levando vantagem sobre todas as demais criaturas do céu e da terra, a gente vai encontrar em Maria o tipo da Igreja. Para melhor entendermos a relação que existe entre Maria e a Igreja, a gente vai primeiro olhar para a presença dela, né, a presença terrena dela, junto a Jesus, junto à vida dele, né, junto com ele. E iniciamos então, depois da Anunciação, ela faz a visitação à Prima Isabel. Nesta visitação já à Prima Isabel, embora ainda seja antes do nascimento dele, a gente já encontra ali não qualquer visita, não qualquer diálogo, é um diálogo depois que dá origem ao Cântico de Maria, e é uma presença de Maria em que a gente já vai perceber tudo que há por vir, certo? A gente vai retomar depois essa questão da visita a Isabel. Em seguida da visitação vem o nascimento de Jesus, e aí vem os relatos da infância dele. E são pouquíssimos os relatos da infância dele.
Mas nós temos um relato que é muito significativo, que é quando Maria e José retornam para Jerusalém e se dão conta de que Jesus não estava com eles. E ele, com 12 anos, ficou no templo, e tendo ficado no templo, conversando com os doutores da lei, quando eles se reencontram, né, naquele momento de angústia, né, todos os sentimentos que a gente poderia enumerar aqui em relação à maternidade de Maria, neste olhar cuidadoso para com Jesus, o que eu quero destacar aqui é a questão que ele faz, porque ele questiona os dois, perguntando para eles por que eles estavam lhe procurando. Ele diz: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos de meu pai? Maria, mesmo sem entender tudo aquilo que o Deus menino vinha manifestando, vinha revelando, ela guarda isso no coração. Ela guarda isso no coração. E aí ela continua presente na vida de Jesus até o momento em que a vida dele se torna pública, né? A vida de milagres dele começa a se tornar pública. E ela está lá, super envolvida, como nós bem conhecemos. Ela é especialmente marcada no evento das bodas de Caná, quando ela leva Cristo a iniciar a realização dos seus milagres. E olha só, ela leva Cristo a realizar os milagres. Ela não realiza o milagre. Ela tem dois movimentos. Ela instiga Jesus com a falta de vinho. Ela está movida de compaixão para com os noivos que passariam, né, por aquele perrengue justamente na celebração do seu matrimônio. Então, movida de compaixão, ela instiga ele que está faltando vinho, né? Ela dá aquela provocada. E ela vai dizer aos serventes algo muito importante. Ela vai dizer aos serventes que façam tudo o que ele disser, né? Ela vai dizer que eles obedeçam ao Senhor, que é o que ela faz, que é o que ela sabe fazer. Fazer a vontade do Pai. Então ela vai fazer isso. E ela não faz o milagre, né? Ela vai lá mediar este milagre. Maria também está presente na paixão de Cristo, aos pés da cruz, né? Lá, aos pés da cruz, intimamente unida com o seu filho, ela é dada ao discípulo amado, ao discípulo amado de Jesus como mãe. Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho. Ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. E nesta troca, neste diálogo ali, nos últimos momentos de Cristo, nós temos ali a indicação de Maria como mãe de todos os discípulos, né? Ali se indica que Maria será a mãe de todos nós. E por fim, ainda, a gente tem a presença de Maria lá um pouquinho antes de Pentecostes, quando ela está aguardando com os discípulos, perseverante na fé. Ela aguarda em oração a vinda do Espírito que Cristo havia prometido. E ali, então, antes de Pentecostes, antes da missão apostólica ser entregue a eles, antes da igreja nascente, Maria está junto, presente, perseverante na oração. E só depois de cumprir toda essa missão terrena dela, só depois disso vem a assunção dela. E o número 59 da Lumen Gentium vai reforçar esta questão em relação à assunção de Maria. E diz o seguinte: a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminando o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte.
Nós traçamos aqui uma presença materna e constante de Maria ao longo de toda a vida de Jesus, para que com isso a gente perceba o modo singular como Maria coopera com o seu influxo salutar na obra redentora do Filho. A Virgem Maria, que coopera com uma fé íntegra, a gente percebe nela, ela é uma mulher de fé íntegra. Ela coopera com uma sólida esperança. Ela sabe quem ele é. A esperança dela é muito sólida. Ela coopera com uma verdadeira caridade, com uma verdadeira entrega, movida de compaixão, movida de caridade. Ela contribui, então, com todas, enriquecida com todas essas virtudes, ela coopera para que na igreja nasçam os fiéis, que são os membros do corpo de Cristo, que é a cabeça. Então, sendo mãe dos membros de Cristo, sendo mãe de Cristo, ela é mãe da igreja. E se tornando, então, verdadeiramente, sendo reconhecida verdadeiramente como mãe da igreja, ela também é nossa mãe na ordem da graça. A mãe de Deus é para a igreja o membro eminente e inteiramente singular que constitui o modelo exemplar, que é o tipo da igreja. E ela, sendo o tipo da igreja, faz com que a igreja busque ser como ela. E a nós, fiéis, que somos pertencentes a esta igreja, nós que precisamos trabalhar e muito, para vencer o pecado e para crescermos na santidade, a gente deve olhar para Maria. A igreja nos ensina a olhar para Maria, para buscar a nossa vitória contra o pecado, assim como ela teve, assim como ela foi a fonte para a vitória sobre a morte, que a gente olhe para ela para também vencer o pecado e para crescermos em santidade. E aí, então, olhando para Maria, buscando esse modelo, nós vamos ser igreja. A igreja contempla essa santidade misteriosa de Maria e imita em tudo a caridade dela para cumprir fielmente a vontade do Pai. A igreja busca olhar para Maria do mesmo jeito que Maria tem a grande virtude dela de fazer o desejo do Pai, a igreja também vai fazer como Maria para cumprir fielmente o desejo do Pai. E fazer essa vontade do Pai, que é a grande virtude que nós devemos buscar, é uma vontade que o próprio Cristo nos disse. Cristo diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, concluindo este segundo aspecto em relação à relação entre Maria e a igreja, a relação de Maria com a igreja está diretamente ligada à maternidade de Maria para conosco. Maria, sendo mãe de todos esses membros do corpo de Cristo, é mãe também da igreja como um todo. Aí a gente adentra no terceiro aspecto, que é o da maternidade. O terceiro aspecto para a gente olhar para Maria é o da mediação materna de Maria. Maria, ela tem uma mediação que é maternal em relação aos homens. A mediação dela é maternal. E essa mediação que é maternal em relação a nós, ela de modo algum, ela pode diminuir a única mediação que é do Cristo. Ela não ofusca e nem diminui a única mediação que é de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E de fato, Cristo é a luz dos povos. Cristo é a luz. Maria media a nossa relação com Ele, para que chegando nele, a gente chegue ao Pai. Na Lumen Gentium, a Lumen Gentium utiliza a expressão influxo salutar de Maria, que significa nada mais, nada menos do que a influência que ela exerce na economia da salvação. Influxo salutar, de influência na salvação. Então ela é muito influente na economia da salvação. Maria favorece a nossa união com o Redentor a partir da mediação materna dela. Essa natureza, a natureza dessa mediação está na maternidade espiritual que ela tem para conosco. Mesmo depois de ter sido elevada aos céus, mesmo depois de ter cumprido, né, toda a missão terrena dela, ela não abandona a missão salutar dela. Ela, pelo contrário, né, com multiforme intercessão, né, com muitas formas de interceder, Maria continua alcançando os dons da salvação eterna pra gente. E a igreja reconhece isso, né, depois da Lumen Gentium. A Lumen Gentium é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, e aí mais tarde, quando foi publicado o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 975, ele afirma o seguinte: nós cremos que a Santíssima Mãe de Deus, a nova Eva, a mãe da Igreja, continua a desempenhar no céu o seu papel maternal para com os membros de Cristo. E é por tudo isso, por toda essa influência que Maria exerce na economia da salvação, que ela é venerada pela Igreja com culto especial. Segundo as suas próprias palavras, e aí agora a gente vai voltar lá naquele encontro com Isabel, onde foi revelado muitas coisas que haviam por vir, Maria lá já profetizou, e ela disse a Isabel: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Sim, doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Ela reconhece que todos vão chamá-la de bem-aventurada, e ela se torna bem-aventurada, ela vai se tornar bem-aventurada, Virgem Maria, não só, né, porque o Poderoso fez grandes coisas em favor dela, porque para fazer grandes coisas em favor dela, ela cumpriu a vontade do Pai. Ela recebeu um anúncio e ela disse: eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Então ela faz a vontade do Pai, e fazendo a vontade do Pai, ela recebe grandes coisas em seu favor. E esse culto especial que se faz a Maria, tal qual como sempre existiu na igreja, embora inteiramente singular, e embora ele se diferencie essencialmente do culto de adoração que a gente faz à Santíssima Trindade. Adoração é diferente de veneração. Adoração é o gesto de reconhecer o Todo-Poderoso, o poder de Deus, de reconhecer Deus como Todo-Poderoso. A adoração é esse gesto de reconhecimento diante de Deus. E a veneração, ela está relacionada à honra que a gente faz, a honra que a gente tem para os santos, com algumas pessoas. As várias formas de piedade para com a Mãe de Deus, elas são reconhecidas pela Igreja Católica dentro, dos limites da sã e da reta doutrina. A gente precisa cuidar muito a maneira como a gente venera Maria, para que a maneira como a gente venera Maria não se torne sem querer uma adoração. Essa veneração, essas formas de piedade para com Maria, elas têm que ter a virtude de fazer com que, honrando a mãe,
a gente melhor conheça, a gente melhor ame e a gente melhor glorifique o Pai. Quando a gente reza, por exemplo, a oração do terço, a gente medita os mistérios da vida de Jesus. Quando a gente reza um terço de forma mecanizada, a gente pega ali o terço e vai, ó, bolinha por bolinha, né? Oração por oração, e não faz a meditação dos mistérios, a gente está deixando um pouco de lado a reflexão e a centralidade de colocar Jesus no centro daquela oração. Porque a veneração a Maria deve nos levar para Jesus, deve nos levar para Deus. Toda a oração que a gente faz a Maria nos leva para Deus. Então a gente precisa cuidar muito as maneiras como a gente presta o culto à Ave Maria. Encerrando então, né, terminando essa reflexão acerca do culto a Maria dentro deste reconhecimento de mediação maternal dela, a gente não pode esquecer que a verdadeira devoção mariana, ela não consiste numa emoção estéril e passageira. A verdadeira devoção mariana, ela brota da fé, ela brota da nossa fé, de reconhecer, né, a nossa fé que reconhece a grandeza da Mãe de Deus, e reconhecendo a grandeza da Mãe de Deus, ela vai nos incitar então a amar ela filialmente, reconhecendo-a como a nossa mãe, que nos ensina a viver nas virtudes que ela viveu, que ela exerceu, que ela nos ensinou, que ela nos deixou como exemplo de toda essa caminhada que ela fez, né, com Cristo, com os apóstolos lá na Igreja Nascente, para que então a gente chegue no Pai e alcance a salvação. Maria media maternalmente o nosso encontro com Cristo para que a gente chegue ao Pai. Eu vou te convidar então para encerrar a aula de hoje rezando para ela. A gente não pode deixar de encerrar essa aula sem rezar para Maria, sem pedir que ela interceda por nós, que ela peça junto ao Pai que muitos frutos brotem deste caminho de fé e que muitos encontros pessoais com Cristo aconteçam a partir destes nossos encontros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padroeira da nossa arquidiocese, Santa Mãe de Deus, rogai e intercedei por nós.